Urgente, nação! Paquetá foi inocentado de acusações de fraude em apostas na Inglaterra. Tem também informação sobre o zagueiraço Léo Ortiz. Flamengo recusa proposta milionária pelo zagueiro Léo Ortiz. E também vou repercutir o jogaço de hoje da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, que vale vaga nas quartas de final. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa tarde de quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, sempre assiste os vídeos e ainda não se inscreveu no canal, é de graça, não custa nada, galera. Se inscreva aqui embaixo, ó, tem a palavrinha inscreva-se, basta clicar, clicou, já tá inscrito. Deixa o like aí também que ajuda bastante, deixa o hype também, dá uma hypada aí no canal para ajudar o canal e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, para você não perder nenhuma informação do Mengão. Pois é, galera, vamos lá para as informações do Flamengo, né, galera? Vou passar aqui para vocês primeiro, né? A agenda do Flamengo de hoje, é isso mesmo, galera, olha só. Confira aqui a programação completa dos jogadores rubro-negros para a partida de hoje diante do Atlético Mineiro no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, toda a programação do Flamengo de hoje, olha só. Meio-dia, né? Ninho do Urubu se apresentou hoje no Ninho do Urubu às 10 horas da manhã, jogadores se apresentaram no Ninho do Urubu hoje de manhã, 10 horas da manhã. Meio-dia foi o almoço dos jogadores. Às 5h30 da tarde, aquele lanchinho reforçado, né? 5h30 da tarde vai ser o lanchinho reforçado. Eu tô gravando agora às 3h30 da tarde. 5h30 tem aquele lanchinho lá no Ninho do Urubu para reforçar os jogadores, né, nação? Às 18h30 tem a saída para o estádio do Maracanã. Às 18h30. Às 19h40, chegada prevista no Maracanã às 7h40 da noite. E às 9h30 a bola rola para Flamengo e Atlético Mineiro. Jogão, hein, galera? Jogão hoje à noite, meu Deus do céu. Só lembrando que parece que o Felipe Luiz vai poupar alguns jogadores. Daqui a pouco eu trago informação para vocês da provável escalação do Mengão. E olha só, galera, ó, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo dessa noite entre Flamengo e Atlético Mineiro. Mais de 50 mil ingressos vendidos já, hein? A diretoria do Flamengo está esperando por volta de 60 mil torcedores, mais de 60 mil torcedores hoje no Maracanã. Olha só, resta um pouco mais, né, de 6 mil ingressos ainda. Dá tempo de garantir o seu lugar nesse clima de decisão para a Copa do Brasil. Olha só, nação. Além da importância do duelo, né, que vale a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, hoje pode marcar a estreia de Saul com o manto sagrado. É isso mesmo, nação. Saul deu entrevista, mano. Ele deu entrevista para a Itália, né? Eu acho que ele estava tão empolgado que ele falou que foi relacionado para a partida de hoje. É isso mesmo. Saul está relacionado para a partida de hoje. Pode ser a estreia de Saul com o manto sagrado. Deve ser a estreia de Saul com o manto sagrado do Mengão, hein, nação? Show de bola, hein? Ninguém estava esperando a estreia de Saul. Pois é, o reforço do Mengão já vai estrear hoje, se Deus quiser. E além do mais, né, nação, Samuel Lino e Jorge Carrascal devem ser apresentados oficialmente diante da nação rubro-negra, tornando a noite ainda mais especial nessa noite de Flamengo e Atlético Mineiro. Só lembrando que o Carrascal chegou ontem, né? Chegou ontem à tarde. Eu acho que ele ficou de fazer exames hoje, deve estar lá no Ninho do Urubu já fazendo exames, né? Deve assinar o contrato hoje ainda. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo ainda não colocou nas redes sociais, né? Não oficializou ainda a contratação de Carrascal, mas a qualquer momento pode sair nas redes sociais aí a oficialização da contratação do Carrascal. É isso mesmo, galera. Show de bola, show de bola. Vamos para mais informações do Mengão. Agora eu vou falar de Paquetá, galera. É isso mesmo, trazer ótima notícia de Paquetá. Paquetá está inocentado. Será que Paquetá vai querer vir jogar no Mengão, galera? Será? Daqui a pouco eu trago essas informações para vocês. Vou falar agora de Paquetá, que foi inocentado, ó. Lucas Paquetá do West Ham é absolvido de acusação de envolvimento com apostas. Que informação maravilhosa nessa tarde de quinta-feira, né, galera? Olha só que informação. A comissão reguladora absolveu Lucas Paquetá das acusações de má conduta relacionadas a apostas, por entender que a denúncia apresentada pela Federação Inglesa, a FA, não foi comprovada. A informação do GE traz aqui também, ó.
Com a decisão anunciada nessa quinta-feira, o meia do West Ham está apto a voltar aos gramados. Agora o clube inglês avalia se mantém o jogador de 28 anos como peça-chave do elenco ou se coloca no mercado em busca de uma negociação. Informação aqui do GE, Paquetá inocentado, é isso mesmo, não será mais banido do futebol. Ele poderia ficar sem jogar futebol pelo resto da vida, jogar futebol profissional, né? Mas agora tá inocentado, pode voltar à sua vida normal, graças a Deus, né, nação? Ele vinha jogando, mas jogava, né, cara? Mas você via o semblante triste de Paquetá. E Paquetá que agradeceu muito mesmo. Ele postou nas redes sociais agradecendo muito a esposa dele, que ficou sempre do lado dele, cara. A esposa dele não abandonou ele nesse momento difícil. Isso é muito bom pro cara, né, cara? Poder contar com a pessoa que tá do lado dele, com a esposa dele, muito bom mesmo. Parabéns para a esposa dele que não o abandonou nessa hora difícil. Agradeceu também ao West Ham. O West Ham sempre também se colocou ao lado de Paquetá, aos seus advogados, a todo mundo ele agradeceu. Show de bola, né, nação? E olha só, vou falar agora sobre o futuro de Paquetá. Olha só, Paquetá tem duas coisas em mente. Ele tem duas coisas em mente, Paquetá, nesse momento. Flamengo, vir para o Flamengo ou permanecer no West Ham. De momento, esse é o pensamento de Paquetá. Ele não deseja ir para a Arábia Saudita nesse momento e visa, né, um projeto esportivo para jogar a Copa do Mundo de 2026. Então, para ele ser convocado, ele tem que estar ali, né? Tem que estar sempre jogando, sempre jogando bem, sempre sendo visto pelo técnico da seleção brasileira, né? Olha só aqui, ó, o atleta tem muito interesse em voltar ao Brasil para ficar mais perto da família e também vestir novamente o manto sagrado do Flamengo. A bola está com o West Ham, que pensa em vender o jogador em caso de uma boa proposta. Esse é o grande problema, nação, a boa proposta. Esse é o grande problema para o Flamengo. Paquetá não vai ser barato, mano. Não vai ser barato, é isso aí. Então esse é o grande problema para o Flamengo. A proposta que o West Ham vai pedir por Paquetá. Cara, outros clubes vão oferecer ofertas muito maiores do que o Flamengo pode oferecer. Com certeza. Mas aí vai de Paquetá. Se ele bater o pé, eu quero ir pro Brasil, Mas, cara, eu acho que... Eu não sei se o Flamengo tem condições, né, de contratar Paquetá nos dias de hoje. Eu não sei se tem condição. Porque se o Flamengo investir 200 milhões em apenas um jogador... Investir 200 milhões de reais em apenas um jogador? Será que o Flamengo investiria 200 milhões em apenas um jogador só? Sendo que 200 milhões dá para contratar 4 jogadores? Dá para contratar 3 ou 4 jogadores? Vamos ver, né, nação? O futuro dirá, mas estou muito feliz só pelo fato de Paquetá estar novamente no mercado, né, galera? Show de bola mesmo. Vamos aqui agora, né, nação, para as informações do Mengão, seguindo aqui com as informações do Mengão, informação de Léo Ortiz, mano. Rapaz, Léo Ortiz, Flamengo recusou uma proposta aí, ó, beirando 100 milhões de reais. É isso mesmo, galera. Olha só aqui, ó, Flamengo bate o martelo e recusa proposta de 100 milhões de reais do Red Bull lá da Alemanha, o Red Bull da Alemanha. É isso mesmo, olha só. Flamengo recusou a proposta de quase 100 milhões de reais do Red Bull Leipzig, né? Leipzig, eu acho que pronuncia assim, mano. Eu não sei falar alemão, eu acho que é Leipzig. É o Red Bull da Alemanha, né? Pelo zagueiro Léo Ortiz. Olha só, a diretoria rubro-negra foi categórica e descartou qualquer possibilidade de negociação no momento, cara. E tá muito certo o Flamengo, cara. Tá mais do que certo o Flamengo recusar essa proposta. 100 milhões de reais, será que o Flamengo vai conseguir um zagueiro com as características de Léo Ortiz por 100 milhões de reais? Nananina não, jamais vai conseguir, mano. Então, certo o Flamengo em recusar essa proposta, tem que recusar mesmo, e pronto. Vamos seguir aqui com as informações do Mengão, galera. E é o seguinte, nação, falando aqui mais do mercado da bola, olha só aqui, ó, notícia importante, Flamengo não descarta a contratação do atacante Lucas Beltrán, mas decisão do jogador em permanecer na Fiorentina pode pesar, né? O jogador não quer sair do futebol europeu, pelo menos por enquanto, né?
Olha só aqui, ó, o clube gostaria de fechar a janela com o argentino, mas o atacante está inclinado a seguir na Itália. No momento, segundo a apuração da repórter Mônica Alves, se não surgirem novas oportunidades consideradas ótimas de mercado, Carrascal pode ser o último reforço dessa janela de transferência desse ano de 2025. Então tá aqui, né? O Flamengo ainda não desistiu, né, do atacante Lucas Beltrán, o argentino lá da Fiorentina, só que o jogador parece que não quer sair do futebol europeu nesse momento. Então vamos aguardar, né, para ver o desenrolar dessa história aí do atacante argentino no Mengão. Só lembrando que o Flamengo contratou, né, nação? Olha só, Samuel Lino, Emerson Royal, né, Saul e agora o Carrascal. 4 reforços de peso, né? Contratou atacante, contratou lateral direito e contratou 2 meios de campo aí. Então o Flamengo se reforçou bastante. E agora, cara, deixa lá para dezembro, se não chegar mais ninguém, lá em dezembro, na próxima janela do ano que vem, a gente vê aí o que falta e contrata ou não. Mas o Flamengo se reforçou bastante. Boto e o BAP tiraram o escorpião do bolso. E os antes estão desesperados. Os antes estão desesperados com o Flamengo. Os rivais do Flamengo estão desesperados, mano. Meu Deus do céu. Vamos aqui para mais informações, né, nação? Mais informação sobre o jogo de hoje. Informação aqui de última hora, ó. Chegou agora essa informação aqui, ó. Alexandro está recuperado de lesão na coxa esquerda e será opção para Felipe Luiz no confronto contra o Atlético Mineiro nessa quinta-feira pela Copa do Brasil. Olha só que ótima notícia. Alexandro está à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de hoje. Então, tem o Alexandro e tem também, né, nação? Tem o Ayrton Lucas que está à disposição também. Teremos hoje, ó, 3 laterais esquerdos à disposição, porque o Ayrton Lucas está de volta após se recuperar de um corte na perna. Ele reforça o Flamengo no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil nessa quinta-feira também. É isso aí. 3 laterais esquerdos, né? Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, que vem jogando muito bem. O titular deve ser Vinha. Daqui a pouco eu trago a provável escalação para vocês. Se a gente vai ter 3 laterais esquerdos, né? Jorginho deve ficar de fora dessa partida. Jorginho deve descansar, deve fazer controle de carga. Felipe Luiz deve poupar Jorginho para essa partida, né, nação? Olha só aqui, ó. Preservado da partida. Jorginho deve ser preservado da partida dessa quinta-feira contra o Atlético Mineiro às 9h30 da noite. O volante jogou 90 minutos dos últimos 4 jogos do Flamengo. Ele enfrentou o Santos, 90 minutos. Fluminense 90 minutos, Bragantino 90 minutos e Atlético Mineiro 90 minutos. Jogador de 33 anos de idade, então tem que dar um descanso agora para ele. A gente não pode perder o Jorginho agora, que para mim, é o cara que manda no Flamengo ali, dita o ritmo do jogo. Jorginho é o jogador do Flamengo que dita o ritmo do jogo, joga muito, joga demais. Contratação que veio, ó, caiu como uma luva no esquema tático do Flamengo, no time de Felipe Luiz. Esse cara é demais, mano, joga demais mesmo. Então tem que descansar. De repente, vai descansar ele hoje, deve deixar no banco. De repente, se precisar, põe ele no segundo tempo. Se não precisar, não coloca. Ele deve descansar para enfrentar o Ceará no domingo pelo Campeonato Brasileiro, já que a prioridade é Campeonato Brasileiro, Libertadores. Copa do Brasil tá em terceiro lugar aí, né, nação? Tá em terceiro lugar aí do posicionamento aí de prioridades do Flamengo. Vamos agora para a provável escalação do Mengão aqui no canal Escola 12. Olha só, o Flamengo que deve vir com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga, Vinha na lateral esquerda, meio de campo, Everton Araújo, Alan, De Arrascaeta ou Matheus Gonçalves. Aí no ataque, Luiz Araújo, que ficou no banco contra o Atlético Mineiro, deve vir como titular, Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Cebolinha e Pedro no ataque. Não é um time tão reserva assim, mano. Hoje o Flamengo não tem mais time reserva, mano. Com essas contratações, com esse elenco que tem hoje, Flamengo não existe mais time reserva. Pelo amor de Deus, olha só o time. Dá pra vencer o Atlético, mano. Dá pra vencer o Atlético. E eu tô otimista. Só que o meu placar hoje é mais magro. Cara, quando eu penso no placar, não tem jeito. Se eu pensar 4x0, eu vou falar 4x0. Hoje eu acordei pensando 1x0. Então eu vou deixar aqui, ó, meu placar hoje é 1x0.
Tomara que seja 2 ou 3, mas meu pensamento é isso, 1-0. Deixa aqui embaixo no comentário o seu placar e peço a você que se inscreva no canal, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Amanhã eu volto aqui com mais vídeos pra vocês. Hoje não vai ter live, hoje eu tô de escala, vou sair agora, tô acabando de gravar agora, são 5h40 da tarde. 4 horas eu tenho que pegar o buzu, ó, ir pro trabalho, trabalha à noite, não é fácil não. Acha que eu ganho a vida de YouTube? Acha que eu ganho a vida sendo YouTube? Tem que trabalhar fora, tem que ralar fora pra pagar as contas aqui de casa também, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, nação, tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão, valeu galera, fui!